Oi, galera. Essa semana era para a gente tentar fazer uma videoconferência, mas vou ter umas reuniões na escola sobre os terceiros anos, então daí vou postar a matéria como vídeo e tal, mas daí na semana que vem a gente vai fazer daí uma videoconferência para tratar sobre a segunda lei da termodinâmica. É até melhor, porque ela é mais divertida de falar. Hoje a gente vai falar então da primeira lei da termodinâmica, que é uma das leis que eu acho mais inteligentes e interessantes que a gente tem, porque ela não é inovadora, ela é uma lei de resumo, vamos dizer assim, mas ela é muito inteligente na forma como ela é colocada. A primeira lei da termodinâmica, ela trata sobre conservação de energia. Toda energia que tu gasta para fazer qualquer tipo de processo, para fazer qualquer tipo de coisa, desde gerar energia elétrica até construir um carro, ou um carro andar, ou o nosso estômago funcionar. Ela se aplica desde criação de estrelas até pregar um prego na parede. Ela se aplica a todos esses processos que a gente tem no nosso cotidiano, porque ela se trata de uma lei de conservação de energia. Então, uma pergunta que tem no texto ali que trata sobre a primeira lei da termodinâmica, os textos de apoio que eu ofereci para vocês. No livro de vocês, essa parte da primeira lei da termodinâmica, ela está bem grande, assim, bem detalhada. Ela começa na página 394, com algumas formas de calcular algumas coisas, mas ela está mais bem descrita daí na página 399. Para quem tem o livro, na página 400 tem uma tabela em verde, que é bem interessante, a gente vai discutir a mesma tabela aqui na videoaula, só para vocês terem uma referência, assim, essa página 399, ela traz o resumo do conteúdo naquela tabela em verde, assim, das aplicações da primeira lei da termodinâmica, em cada um dos casos que a gente vai estudar mais especificamente. Na verdade, assim, ela é uma lei que se aplica a tudo, sabe? Então, a gente não tem como restringir um caso. Mas daí, coisas que a gente vai tratar nessa primeira lei da termodinâmica, como ela é uma lei que conserva energia, ela também vai tratar de calor. Calor, se vocês lembrarem, a gente já discutiu um pouco, ele se trata de uma energia em movimento, energia térmica em movimento. Depende sempre da diferença de temperatura entre os corpos. Então, a pergunta que tem no texto é possível aumentar ou diminuir a temperatura de um gás ou qualquer coisa sem fornecer ou retirar calor dele, que quer dizer, sem dar ou tirar a energia térmica dele? Dê pelo menos um exemplo de cada caso, explique-se como se dá a variação da temperatura nessas condições. É totalmente possível, tá? Em transformações adiabáticas, que são transformações onde a gente não tem troca de calor. Então, adiabático quer dizer sem troca de calor. Para quem está fazendo o roteiro, isso já deve estar próximo do compreensível. Então, adiabático quer dizer sem troca de calor. Só é muito difícil disso acontecer, sabe? Onde é que isso acontece? Para que isso acontecesse, onde é que a gente deveria estar? Tu teria que ter uma situação tipo uma garrafa térmica ou um freezer, né? Um freezer também ele é um tipo de material um equipamento que ele tenta evitar a troca de calor. A gente usa freezer normalmente para gelar as coisas, mas o freezer, aqueles que não tem motor, vamos dizer assim, um freezer sem motor, na verdade, tem o mesmo princípio de um cobertor. Ele é para evitar que tu perca energia térmica, perca temperatura. Então, para evitar essa perda, ele é tipo um isolante térmico. Então, se a gente tivesse como isolar um material termicamente, é muito difícil disso acontecer. Tu pode fazer redução ou aumento de temperatura através da pressão. Com as nossas mãos, a gente acaba fazendo isso, né? Porque o nosso corpo está todo, a princípio, na mesma temperatura, mas quando a gente aperta as mãos, assim, a gente acaba gerando um aquecimento por aumento de pressão. Redução de volume e aumento de pressão é uma das formas de aumentar a temperatura. Para ter o processo inverso, a gente tem aumento de volume, redução de pressão. A temperatura normalmente cai
E isso pode acontecer sem troca de calor, sem ter troca de energia térmica entre os corpos. Aí, essa é a pergunta que tem no texto, essa é a resposta. Então, alguns exemplos de aplicação, como eu disse, a primeira lei da termodinâmica, ela se aplica a tudo. Ela não se restringe só a esses 4. Mas, assim, se a gente for pegar o exemplo da casa, para construir uma casa, para tu projetar uma casa, tu precisa sempre ter em mente as trocas de energia que acontecem na casa. Tipo, é quase meio estúpido tu fazer uma casa completamente de vidro na Serra Gaúcha, porque daí tu vai ter que ter vidros reforçados para vidros mais grossos, porque a gente sabe que a gente tem um inverno mais tenso, assim, um pouquinho mais frio do que os outros lugares do Brasil. Isso acaba gerando uma situação onde a gente tem, onde a gente pode ter perda de energia de dentro da casa com muita facilidade. Então a casa vai estar tentando esquentar o ambiente externo e não vai conseguir. Na produção aqui, na metalurgia, tu tem todo o processo de derreter metal, aquecer metal, tu precisa de energia para aquecer esses metais, alguma energia externa para que tu, mesmo sendo queimar a lenha, enfim, tu precisa de alguma energia externa para aquecer esses metais, desse metal ele derrete, e daí tu pode fazer outras coisas com ele, tu pode pressionar ele de uma certa forma para ele derreter. Isso a gente pode ver com muito mais intensidade daí nesse porcelanato, né? A produção de porcelanato, principalmente artesanal, tu tem todo o processo de modelação, né? Que tu está exercendo uma certa força sobre a argila e moldando essa argila, mas para isso tu está exercendo uma certa energia, tu precisa de uma certa temperatura também para conseguir moldar, tanto que o pessoal, quando faz esse molde de porcelanato, eles precisam de água e aquecer a argila e resfriar a argila para endurecer o vaso quando está pronto. E é o mesmo princípio na indústria de laticínio, por mais que tu precise, se tu pensar em toda a cadeia, tu vai ter energia, tu tem a vaca pastando, consumindo energia, o alimento, a gente tem a produção, o gasto energético para manter essa vaca, aí tu tem que retirar o leite da vaca e a partir disso tu já tem um gasto energético também, mas toda vez que tu aperta a vaca lá para retirar leite, tu está aquecendo ela, transmitindo de energia térmica de uma certa forma para ela também, mas daí no processo de pasteurização e de produção do queijo, tu tem que o queijo ele acaba perdendo energia para o meio ambiente, para ele endurecer. Lembrem que a forma sólida é uma forma menos energética do que a forma líquida, então o queijo provém do leite, o leite é líquido, o queijo já é uma forma mais sólida, então ele é menos energético, então ele perde energia, e essa perda de energia é transformada em calor para o meio ambiente, e ele mudando de volume quer dizer que ele sofreu algum tipo de trabalho que a gente vai discutir, especialmente para o pessoal da 21, que não sei se chegou nessa parte do que é trabalho, a gente vai discutir isso também. Que é a primeira lei da termodinâmica, ela é resumida dessa forma. A energia interna de um corpo, o que quer dizer energia interna? São todas as energias que o corpo tem. As energias cinéticas das moléculas e células que dão temperatura para o teu corpo, a energia de manutenção de um corpo. Essa energia interna vai ser igual ao T de trabalho, é uma letra grega aqui chamada tau, mas a gente pode substituir por um W de work, são as duas formas mais comuns. No livro de vocês vão encontrar como esse T aqui, como essa T de trabalho aqui, esse tal. Vocês podem encontrar também esse sinal negativo podendo ser positivo. Isso depende de uma certa... assumir algumas condições, mas isso não é relevante para nós. Mas pode ser tanto positivo quanto negativo, que nós vamos sempre manter o negativo, porque daí é uma forma de padronizar. E o que, se vocês lembrarem, é a forma de calor. A gente viu calor latente, calor específico, calor como troca de energia. Calor específico é o calor de aquecimento de um corpo. Calor latente é o calor de transformação de estado, de passar de sólido para líquido.
E a energia interna, então, como eu comentei, são os processos que reúnem todos os tipos energéticos do corpo. Energia térmica, energia cinética, todas numa coisa só. Então, a gente não tem uma limitação para o que seria essa energia interna. Então, algumas situações aqui. Quando a quantidade de calor é positiva, o Q for positivo, ele vai ser maior que zero, que é o sistema, quando o sistema recebe calor. Quando ele recebe energia, ele é positivo. Quando o sistema perde energia para o ambiente, essa energia vai ser negativa. Parece uma coisa óbvia, né? Perdeu energia para o ambiente, tu está perdendo calor, então teu Q aqui vai ser negativo. Então, por isso que esse sinal muda, tá? Por causa dessa situação aqui. Com o sinal negativo, a gente tem essas situações, então vamos manter elas. Quantidade de calor é positiva, como eu já comentei, quando a gente receber. Então, tipo, tu tá na rua se esquentando com o sol, tu tá recebendo calor. Faz sentido. Tu tá na rua e tá frio pra caralho, tu tá perdendo calor pro meio ambiente, então tua quantidade de calor tá sendo negativa, tá sendo perdida. Trabalho é positivo quando é realizado sobre o sistema, pelo sistema, desculpa, quando um sistema, tipo, se a gente imaginar um pistão de um carro, ou pode ser um pistão de um carro, quando ele levanta o pistão, ele está aumentando de volume, ele está realizando trabalho. Quando ele é pressionado, quando ele é apertado, o pistão é apertado, ele está diminuindo de volume, ele está recebendo trabalho, e daí esse é negativo. Então, quando tu recebe calor, é positivo. Quando tu recebe trabalho, é negativo. Quando tu faz trabalho, é positivo. Quando tu emite calor, tu perde calor, é negativo. É importante ter isso em mente. A gente já vai discutir melhor o que é trabalho, tá? Para aqueles que não lembram ainda. Então, a energia interna ela é diretamente ligada à temperatura de um corpo, né? Então, a energia interna ela é positiva quando a tua temperatura aumenta. Ela depende da variação de temperatura. Então, quando a variação da temperatura é positiva, a energia interna aumenta. Quando a variação da temperatura é negativa, a energia interna diminui. Que ela, como eu falei, é a energia cinética das moléculas. Na aula passada eu comentei que essa energia cinética define a temperatura de um corpo. Quanto menor a energia cinética, menor vai ser a temperatura. Quanto maior a energia cinética, maior vai ser a temperatura do corpo. Então, a gente tem alguns casos aqui, daquelas transformações que a gente viu na aula passada. Uma transformação isotérmica, com a temperatura igual. Se a energia interna depende da variação da temperatura, e a gente não vai ter, na isoterma não tem variação de temperatura, isso nos leva a uma energia interna igual a zero. Então, nessa parte aqui, esse ΔU vai ser igual a zero para isotermas. Isso vai ter um resumo no final das contas. Só lembrando que a energia interna ela pode ser calculada dessa seguinte forma. Se a energia cinética depende da temperatura e a energia interna também depende da energia cinética, então a energia interna é calculada muito parecida, de uma forma muito parecida com a energia cinética, com a variação aqui da temperatura, ao invés de ser uma temperatura fixa. Cada temperatura tem a sua energia cinética. Aí a variação dessa temperatura nos leva a uma energia interna, de um corpo, interna do corpo mesmo, a energia que teu corpo precisa para funcionar.